Aleluia. Obrigado, queridos. Podem sentar. Amém. Glória a Deus. Vocês estão na porta. Vocês podem vir, Pode vir, Gustavo. Hoje estamos lotados, né? A maior parte do pessoal foi para o evento na sede. Então, por isso que temos algumas cadeiras vazias. Mas você que veio, com certeza a palavra é para você. Há uma palavra de Deus para você. Você está aqui, então há essa palavra de Deus para a sua vida. Amém? Eu vou começar contando uma história que já foi contada aqui muitas vezes, mas eu vou contar de novo porque eu estou com o microfone, então eu conto de novo. Lá no reino de mas tão distante, tão distante, esse é mas tão distante, né? Tinha uma floresta e que tinha muitos animais, e um dia houve a Copa do Mundo dos Sapos. Copa do Mundo dos Sapos. É assim, pastor? Sou eu que estou contando. Então, é assim. Então, na Copa do Mundo dos Sapos era o seguinte: os sapos tinham que subir para uma torre. Eles tinham que subir numa torre, ia subindo até chegar lá no topo. Quem chegasse no topo recebia um prêmio bem grande. E aí juntou-se uma multidão, né, de animais e tudo, e a maioria do pessoal disse: rapaz, a torre é alta demais, como é que esses sapos vão se segurar lá em cima? Não dá, não vão conseguir, não tem jeito, e por aí vai fora, e falando e tal. Mas então aí começou, foi dada a largada, e lá foi aquela ruma de sapo, né, subindo na torre. E foi subindo de um lado, do outro e tal, mas à medida que o pessoal falava: olha, eita, rapaz, conseguiu não, eita, que ele está já caindo e tal. À medida disso, os sapos começaram a cair. Os sapos começaram a cair e tal, e caindo e tal. Então, os que caíam, não querendo que ninguém chegasse lá em cima, gritavam: não consegue, não, pode ir, vai cair. Mas um dos sapos, pequenininho assim, continuou subindo. E o povo gritando lá embaixo: vai cair, o bando de animais, vai cair, ei, não vai conseguir e tal, ei, rapaz, quanto mais alto for, maior é a queda, tu morre e tal. E ele continuava, até que chegou lá em cima. Aí foram dar, né, eita, pronto, ganhou o campeão, eita, quando foi na hora lá, foram dar, né, o troféu, bem grande assim, né, um troféu bem bonitão assim, né, tal. Quando foi dar o troféu, né, para ele, aí lá vem os outros, o repórter, né, o galo e a galinha, que eram repórteres, né, da história, né, chegaram tudo com o microfone. E aí, como é que você conseguiu? O sapo ficou olhando para a cara e disse: como é que você conseguiu? Aí descobriram uma coisa: o sapo era surdo. O sapo era surdo. Sabe, por isso ele chegou lá em cima. Por quê? Porque ele era surdo. Porque ele não ouviu a torcida do contra lá embaixo. Não pode, não vai conseguir, não tem jeito. Ele era surdo. E como ele era surdo, não ouviu. No que ele não ouviu, tudo bem. Vocês estão começando a compreender sobre o que é que eu vou falar hoje? Lá em Provérbios, Almeida Corrigida Fiel, Rayara, Provérbios capítulo 4, Provérbios 4, no versículo 20, diz algo tremendo: filho meu, é Deus falando. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Quem é filho de Deus assim? Diga: eu sou filho de Deus. Então pronto, todo mundo é filho de Deus. Então você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e está falando com você agora. Isso. Então está dizendo: olha só, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Atenta, presta atenção, as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para as que acham, e saúde para o seu corpo. Olha só, se você não deixar apartar do coração,
se você guardar mesmo no íntimo do seu coração, não deixar se apartar dos seus olhos, você tem saúde. Você passa a ter saúde. Você passa a ter vida. Alô? Só que olha por onde ele começa. Atenta para as minhas palavras, inclina as minhas razões, inclina o teu ouvido. A pergunta é: o que você tem ouvido nesses últimos dias? O que você tem prestado atenção? O que você tem prestado atenção? Atenta para as minhas palavras. A palavra de quem? De Deus. A palavra de quem? Do seu Pai. A pergunta é: o que você tem prestado atenção? Se fosse em outro tempo, seria a Copa do Mundo. Mas como é no tempo de hoje, é a política. É ou não é? Se fala pouco hoje da Copa do Mundo, já notaram? O que mais se fala é a política. E o que se fala? Rapaz, vai piorar. Vai dar ruim. Vai ficar tudo mais caro. Vou pagar um IPVA muito mais caro. Não vou conseguir. Como é que eu vou conseguir? A grande verdade é: nós temos ouvido muito isso. E a semelhança dos sapos que caíram na nossa história inicial, muitos de nós podem estar já começando a despencar. Qual o tema, pastor, da ministração? Eu até anotei aqui, peraí, deixa eu olhar aqui, viu, gente? É que eu tive que anotar. Se você quiser anotar, pode anotar. Ouvir, 2 pontos. Início da sua vitória ou da sua derrota. Ouvir, início da sua vitória ou da sua derrota. O que você ouve definirá o que vai acontecer na sua vida. O que você ouve definirá o futuro dos seus filhos. O que você prestar atenção, o que você inclinar-se para ouvir. O que é que inclina os teus ouvidos? Sabe, às vezes eu recebo áudio de pessoas que o microfone delas está muito baixo. Eu aumento o volume aqui do meu celular e ainda está baixo. Então o que é que eu faço? Baixa a cabeça assim e inclinando o ouvido. Para quê? Para ouvir o que a pessoa diz. Deus considera tão importante o ouvir que Ele diz: ei, presta atenção e inclina o ouvido. O que você tem ouvido, meu irmão? O que é que você tem ouvido? O que você tem prestado atenção? O que tem ocupado o teu tempo na questão de ouvir? É incrível. Vamos lá para Romanos, em Romanos capítulo, muito conhecido esse versículo, hein? Romanos capítulo 10, no versículo 17, diz uma coisa importante: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Várias pessoas estiveram doentes durante esse ano e me procuraram pedir oração, e está correto, a Bíblia manda a gente orar uns pelos outros, manda interceder pelos outros, está certíssimo. Se você precisa de ajuda, se você precisa de ajuda, você precisa de oração de alguém, você deve pedir. A Bíblia diz isso, que temos que orar, temos que se interceder uns pelos outros. Contudo, claro que eu ia orar, lógico, mas antes eu mandava um link, mandava um monte de links com um monte de ministrações, tudo sobre cura. Porque não vai adiantar a minha oração se a outra pessoa não tiver fé. De que adianta? Oração sem fé é perda de tempo. Na verdade, como diz Charles Capps, eu concordo com ele. Num dos seus livros ele fala isso. A oração sem fé não funciona, mas a fé sem oração funciona. Rapaz, pastor, mas aí a oração é importante? Sem dúvida, meu irmão, claro que é importantíssimo. Mas só que se ela não te for acompanhada de fé, é perda de tempo. É melhor você fazer outra coisa. É por isso que alguém falou, e eu concordo,
que existe muitas vezes muito mais fé em ir dormir do que passar a noite orando. Porque se você está tranquilo diante de uma situação adversa, isso quer dizer que você está crendo. Se você está se alegrando, você está crendo. Se você está tranquilo, você está crendo. Agora, se você está preocupado, ansioso, você precisa ouvir. É esse o ponto. O quanto você tem ouvido. O que tem enchido, com o que você ocupa a sua mente. Tem coisas que a nossa mente gosta. Por exemplo, quem é que não gosta do mistério? É mistério. Opa! Quem não gosta? Tudo bem, isso fica muito bem para filmes, para alguns livros, mas para crente não. Para crente não. Crente, ele tem que estar sempre à luz da palavra. Não existe mais mistério para aquele que anda à luz da palavra de Deus. Às vezes várias vezes uma irmã chegava e trazia uma profecia, algo assim para o irmão, e o irmão, né, que era o alvo daquela profecia, dizia, mas eu não entendi, é mistério, irmão, é mistério, aceita, recebe e pronto. Irmãos, Deus não é Deus misterioso. A Bíblia diz claramente isso, que Deus ele se revelou a nós pelos pais, né, pelos profetas, e se revelou a nós por Jesus. Uma pessoa que está o tempo todo buscando sempre se revelar é alguém misterioso? Não, misterioso é tu. É você que é o misterioso. Mas voltando, o nosso problema é porque nós ouvimos tanto as coisas que o diabo faz, que muitas vezes, ao invés de fazer declarações de fé, a gente abre a boca para reclamar, murmurar, falar mal e enaltecer, exaltar a glória do diabo. Rapaz, se soubesse que o Covid está voltando. Covid está voltando, tem umas variantes aí. Meu irmão, e daí? E daí, pastor, que a gente precisa fazer uma coisa. Precisa, o quê? Ouvir a palavra. Está todo mundo entendendo isso, gente? Nós precisamos ouvir a palavra. Por quê? Porque o que você ouve definirá a sua vitória ou a sua derrota. Começa pelo ouvir. Na verdade, antes de você começar a orar, você precisa aprender a ouvir. O quê? O que Deus fala na sua palavra. O que Deus fala ao seu coração. Tem pessoas que oram, meu Deus, oram tanto, mas tanto. Ah, meu Deus, ele ora mais do que a igreja inteira. Mas a vida deles é uma desgraça só. Ou será que só eu que conheço gente assim? Ora para valer, ora mais do que todo mundo. Mas a vida dele não tem, enquanto uns tem altos e baixos, dele só tem baixo. A gente chegou no fundo do poço e descobre que tem um porão. Vai piorando, é o tempo todo. Não tem uma experiência pessoal com Deus, não tem uma coisa boa para contar, é só derrota, maldição. Preste atenção, que uma pessoa dessa, ela não ouviu a palavra. Ela simplesmente esteve na igreja, ouviu, mas ela não recebeu a palavra. Porque quando você vai para uma igreja, você ouve uma palavra como essa, traz uma palavra como essa, quando for amanhã, aí você tem o seu trabalho, você tem os seus estudos, tem a sua faculdade, tem o seu colégio, tem a sua casa, tem os seus parentes, tem os seus amigos. Aí você vai ouvir. E se a semente da palavra de Deus, que foi falada na igreja, não ficar firmemente plantada no seu coração, meu irmãozinho, acabou. Uma fé poderosa, uma coisa grande, escute bem, por mais poderosa que seja a fé, ela pode se tornar rapidamente em incredulidade, se a pessoa escolhe ouvir incredulidade. Porque a gente está vendo aqui, fé vem pelo ouvir. Realmente a fé vem pelo ouvir, meu irmão. Incredulidade também. E para você não engrossar
A fila de crente que está indo para o céu e detestando a viagem, escolha hoje o que vai ouvir, o que vai entrar na sua mente. Satanás fala também pelos pensamentos. Ele fala pelos pensamentos, mas ele também fala pela boca de pessoas bem intencionadas que nos amam, mas vem trazendo incredulidade. Tem pouca gente, mas o silêncio está maior ainda. Não foi Jesus que disse uma certa vez? Jesus estava pregando, aí chegou lá no Telegram dele, que Jesus não usava o WhatsApp, ele só usava Telegram, né? Então chegou lá no Telegram dele, ó, tua mãe e teus irmãos estão aqui fora. Ô pastor, e tinha Telegram naquela época? Na nova versão de Johnson Dawson tinha. Então chegou, tua mãe e teus irmãos estão aqui fora, quer conversar contigo. Ele olhou assim, quem é minha mãe e meus irmãos? Aí apontou para os discípulos. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Teve uma certa vez que ele estava ministrando, aí no meio da uma ministração poderosa daquela, hein? Meio de unção, aí se levantou uma criatura lá no meio, né? Bem emocionada. Bem-aventurados são os seios que te amamentaram e o ventre que te concebeu. Ele diz, antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou seja, considerou acima da própria mãe dele. O que você tem ouvido? O que tem ouvido? O que tem entrado nos seus ouvidos? Quando você escolhe o que você vai ouvir, você está escolhendo a sua vitória ou a sua derrota. Quando você escolhe o que vai ouvir. Eu me sinto mal quando uma pessoa ou pessoas, por melhores intenções que sejam, fala do que o diabo está fazendo. Olha, mudou o governo, agora lascou tudo, acabou com tudo. Vai todo mundo morrer, né? Ah, volta logo Jesus. Mas não é que Jesus volta ele sair, que ele quer ir embora. De fato seria muito bom se Jesus voltasse hoje. Nossa, como eu ia ficar feliz da vida. Mas a grande verdade é que, por não ouvir o que Deus tem para a nossa vida, por não ouvir, nós damos ouvidos à incredulidade. Meu irmão, não existe, escute bem, não existe essa história de não ouvir. Você sempre estará ouvindo. Sempre estará ouvindo e ouvindo. E aí vem algo chamado preocupação. Mas pastor, o que é que nos preocupa? Preocupação nada mais é do que um alto nível de meditação no que o diabo faz. Meditando. Aí procura aqueles que vão ouvindo. Sabe, durante a pandemia, meu Deus do céu, a pandemia serviu para mostrar muita coisa. Uma delas é para saber quem estava firme na fé e quem não estava. E eu notava que quem não estava firme na fé, passava o dia inteirinho ouvindo o que saía na TV. Mas era o tempo todo. Era só ouvindo, uma certa rede que você já sabe qual é. Como vai estar no YouTube, eu não posso falar. Então, vocês sabem qual é, sabe? Que só falava negativo. Eita, piorou, morreu tantos e tal. Não estou dizendo que não acontecia, não é isso, a questão não é essa. Mas se você passa o dia inteirinho só ouvindo isso, meu irmão, tua fé vai lá para baixo. Uma coisa é um irmão ou irmã trazer uma notícia ruim para você, tudo bem. Mas a outra é a pessoa buscar e passar o tempo todo ouvindo só aquilo. Sabe, talvez, olha, agora é um talvez, a sua vitória se manifestará. Aí tem gente que diz, né, quando você começar a dançar, beleza. Quando você começar a falar a palavra, beleza. Mas talvez a sua vitória começará a se manifestar quando você colocar uns tampões de ouvido. Para não ouvir incredulidade. Para não ouvir o que não presta. Meu irmão, escolhe, minha irmã, escolhe o que você vai ouvir.
O que você vai ouvir? Não estou dizendo que agora você vai viver numa bolha e viver assim, digamos, recusando, né? Tudo que vier contra você vai recusar. Não, a questão não é essa. Nós estamos no mundo e não estamos numa bolha dentro do mundo. Mas não somos do mundo. Não precisamos concordar com tudo o que a gente ouve e inclinar os nossos ouvidos, ficar atento a esse tipo de coisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ou se conhecem gente, eu conheço gente. Eu conheço pessoas, mas está bem pertinho de mim. Né? Pessoa que eu conheço bem de perto. Você fala notícia boa, ela vem com a notícia ruim. Eita, glória a Deus, está chovendo, né? O calor vai diminuir, pois é, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, já morreu tanta gente por causa dessas chuvas. Eita, parou de chover, o sol voltou a brilhar para desidratar, meu Deus do céu. É desse jeito. Rapaz, eu estava lembrando outro dia, quando eu era pequeno, naquele dia que meu pai foi comigo para um circo, né? Ou foi comigo para o cinema. Foi um dia tão bom, tão maravilhoso. Pois é, minha mãe nunca me levou para nada, era só na roça o tempo todo. Como eu sofri. Ou seja, não tem uma palavra boa. Mas sabe por quê? É porque empresta os seus ouvidos a coisa ruim. E aí a mente da pessoa se acostuma a isso. E o que desce para o coração é só incredulidade. Nem precisa dizer como é que é a vida dessa pessoa. Você já vê logo, já sabe logo o que você tem ouvido. Vamos em frente? Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Vamos começar pela pior tragédia que aconteceu nesse mundo, né? Ô água glorificada, gente. Rapaz, já está diferente aqui, era outra coisa. Agora é diferente, agora é esse aqui. Nossa igreja está uma benção, viu, gente? Está mudando até o negócio de água. Bom demais. Deus cria o homem e a mulher, coloca eles no jardim e dá uma ordem para o homem. Ele diz o seguinte: homem, preste atenção. Você vai estar na terra para lavrar e guardar. Pastor, mas guardar de quê? Só tinha ele, a mulher e Deus. Ele ia guardar de quê? De Satanás, que já andava sobre essa terra. Satanás já tinha sido expulso do céu e tinha jogado para essa terra. Então mandou ele guardar. Guardar quer dizer vigiar, não deixa entrar. Era isso. Colocou eles num jardim onde tinha toda sorte de árvores, alimentos à vontade, tinha ouro, tinha pedras preciosas, diamantes, muita coisa dentro do jardim. O plano de Deus é que o jardim era uma espécie de casa deles. E não era tão pequeno não, gente. Segundo o pessoal estudioso, gente que sabe mais do que eu, diz que ele era mais ou menos do tamanho do país do Iraque. O bicho era enorme, o tal do jardim, muito grande. Havia 4 rios que circulavam pelo jardim. No jardim tinha de tudo, que Deus queria que eles trabalhassem, né? Deus queria que eles trabalhassem e colonizassem a terra para deixá-la igual ao jardim. Por quê? Porque a diferença entre um jardim e um deserto é a pessoa que você coloca para cuidar. É ou não é verdade? A diferença de uma casa organizada, varrida, limpa, é a pessoa que estiver nela. Concordam comigo? Se for uma pessoa limpa, se for uma pessoa organizada, se for uma pessoa que gosta das coisas limpinhas, a casa vai estar limpinha. Agora, se tiver vocação para porco, aí também, não estou falando do Palmeiras, estou dizendo no outro sentido, certo? Aí a casa também vai refletir. É ou não é verdade? Então, já que o homem tinha isso, que Deus queria, pronto, a terra é tua, manda ver, vai, capricha, Adão. Só tem um detalhe, Adão, o que é? Tu tem que ter um limite, cara. Afinal de contas, meu irmão, se você deixa uma pessoa, uma criança, o que quer que seja, sem limites, logo, logo pode morrer. Logo, logo a coisa vai dar errado. Por isso que todo mundo tem que ter limite. Então colocou lá um limite.
Adão, olha, sabe o pé de jaca que eu criei pensando no meu filho Johnson? Pois é, aquele ali pode comer. Banana, pode comer. Maçã, manda ver. Mas aquela árvore que está do outro lado ali, qual? Ah, aquela do lado de lá, isso. Dela não coma. Ué, que aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não come não. Por quê? Porque no dia que você comer, você morre. Só que Deus é um ser espiritual. Quando ele falou, ele estava se referindo à morte espiritual. A morte física é o resultado da morte espiritual. Não é verdade? Então, todo mundo já sabe da história. Adão comeu do fruto. Primeiro chegou, teve a primeira sessão mediúnica da história, né? Sessão espírita. Que até quando se prova o contrário, um demônio entrando, um Satanás entrando num acório e fazendo ela falar, sessão espírita. Né? Então teve a primeira nesse dia aí. E aí, pois é. Então aí tentou Eva caiu. Aí Eva foi lá, Adão olhou assim e disse: oxe, tá mulher, eu pensei que a mulher ia cair morta. Tá vivinha da Silva, então vou comer também. Aí comeu, pois é. Não, mas não é essa não. Essa Eva aqui, o marido dela está ali. O marido dela é o Sérgio, não é Adão. O nome dele é Sérgio. Pronto, é isso. Não foi a outra Eva de Adão. Então, comeu lá, o Adão comeu lá do fruto. Quando comeu do fruto, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, da mesma versão, Rayara. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí começa agora versículo 8, preste atenção. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Alô? Deus sabe todas as coisas? Claro que sabe. Deus sabia onde estava Adão? Sabia. E por que perguntou onde estás? Porque ele queria que Adão aparecesse. Não foi não. No dia anterior, Deus tinha deixado Adão em um nível. No dia posterior, naquele dia, Deus encontrou ele fora do mesmo nível que tinha deixado, abaixo. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A outra palavra para destituído é demitido. Da glória de Deus. Vocês estão me ouvindo até aqui? E ele lhe disse: ouvi a tua voz, soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Olha a primeira pergunta de Deus agora. Depois de onde estás, Adão? Olha a outra pergunta, no caso a segunda pergunta. Quem te mostrou que estavas nu? O que Deus está dizendo aí? A quem você ouviu? A quem você deu ouvidos? Em outras palavras, Deus perguntou a Adão: Adão, você tem ouvido quem? A quem você ouviu? Quando você vê mais na frente, nesse mesmo capítulo 3, no versículo 17, quando Deus vai falar a Adão sobre a terra que se tornou maldita, versículo 17, mesmo capítulo 3. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher. Está vendo onde foi que começou o negócio? Ele ouviu a coisa errada e ficou na coisa errada. A Eva ouviu a voz da serpente. Adão ouviu a voz de Eva. E isso impediu que eles tivessem agora contato e ligação com Deus, por causa do que ouviram. Meu irmão, minha irmã, se está acontecendo um problema que nunca acaba na sua vida, se está acontecendo uma determinada situação que o tempo todo você não sai de lá, você sai de lá e outras, mas nessa aí você está o tempo todo sofrendo, querido, a primeira coisa, veja se tem alguma coisa errada com a sua vida, lógico, claro, mas dentro dessa coisa errada a quem você tem ouvido nessa área? O que tem ocupado os teus ouvidos
A quem você prestou atenção nessa área? Estão entendendo até aqui? Se eu ouço o que Deus fala na sua palavra acerca de prosperidade, a minha fé na área de prosperidade vai crescer. E logo eu vou falar prosperidade. E à medida que eu falar prosperidade, prosperidade se manifestará e eu viverei em prosperidade. Mas se eu ouço sobre dívidas, sobre pobreza, sobre necessidade, 1, 2, 3, a fé que chegará ao meu coração é na área da pobreza, da necessidade, da falta, da dívida e por aí vai. E por mais que eu diga prospere e avance, não vai nem prosperar e muito menos avançar. Por quê? Porque não adianta eu falar se os meus ouvidos estão sendo emprestados para outra coisa diferente do que eu falo. Vamos em frente. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6. Quando alguém perguntar para você, como está a Verbo Ceilândia? Rapaz, diga só uma coisa, está crescendo. Quando alguém perguntar, como está o pastor Johnson? Rapaz, ele está prosperando tanto, cara. Sabe, a grande verdade é, aprenda, meu irmão, a falar o que é certo, para que o outro ouça o que é certo da sua boca. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Uma certa vez, séculos mais tarde, depois disso aqui, um homem que era doutor da lei perguntou a Jesus qual era o maior dos mandamentos, e Jesus disse exatamente esse aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aí versículo 6, Jesus disse, e o segundo semelhante a esse é, e estas palavras, e o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas aqui no versículo 6 diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora observa o cuidado de Deus. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, falando o tempo todo com os filhos. Para quê? Para que os filhos fizessem o que, gente? Ouvissem. Quais serão as palavras? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Eram essas palavras. Só isso. No capítulo 11, versículo 18, olha só, capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 18, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Veja o versículo 19, é praticamente um repeteco, ele repete o que ele disse anteriormente: ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em casa, andando pelo caminho, se deitando e levantando, o tempo todo. Ou seja, Deus tinha dito qual era o caminho da vitória, o caminho onde eles iriam viver o melhor nessa terra. Qual era o caminho? Começava por ouvir. A Giovana era pequenininha, bebezinha, não sabia falar ainda, mas os pais começaram: Giovana, ô Giovana, hoje em dia pode chamar ela de todo nome. Giovana é aquela abençoadinha que está ali atrás, isso, pode chamar ela de todo nome, ela só vai dizer: não, meu nome é Giovana. Não tem quem tire da mente e do coração dela que ela é Giovana.
Só que antes dela aprender a falar, ela aprendeu que o nome dela era Giovana. De tanto que o pai e a mãe repetia. É a mesma coisa em relação à palavra de Deus. Você precisa aprender, meu irmão, a parar e a ouvir, e a ouvir, e ouvir, e ouvir. Por isso que muitas vezes eu passo um link de ministrações para o pessoal aqui da igreja. Lá no canal, ou seja, no canal de líderes, ou seja, no canal de ministros. Eu passo links de ministrações e eu sempre coloco lá: ouça atentamente. Atentamente igual. O que é atentamente, pastor? Atentamente é você parar, ouvir, como se estivesse no próprio culto. Você está aí sentado, você não está se levantando, você não está olhando o celular, pelo menos eu acho, né? Não está. Você não está olhando o celular, você não está fazendo, você está ouvindo. É a mesma coisa, faz isso aqui nesse link aqui. Bota lá no YouTube, ouvindo, prestando atenção, atento, sem se distrair, igual que você fica quando está no cinema assistindo aquele filme que tu gosta. Não quer nem ouvir quem está do lado. Se falar, ei, cala a boca, estou ouvindo, estou assistindo. Um som alto, som Dolby, né? Aquele som bem, tal, mas ele não quer perder nenhuma letra, nada, fica ali assistindo. É a mesma coisa, só que em relação à palavra de Deus. Atento, ouvindo. Eu lembro quando foi lançado aquele filme Paixão de Cristo do Mel Gibson. Eu estava ensinando, meu Deus, onde foi que eu estava ensinando? Foi em Maceió. E quando foi aquele filme foi lançado, eu fui para o cinema para assistir. Rapaz, quando eu entrei no cinema, tinha umas 4 ou 5 pessoas, no cinema grande só tinha umas 4 ou 5 pessoas. Mas rapaz, como eu gostei, que só tinha umas 4 ou 5 pessoas, até abrir uma porta lá, e entrou mais ou menos uns 200 a 300 estudantes, tudo adolescente. Gente, eles encheram o cinema em minutos. Eu digo, pronto, é hoje que eu não assisto. E era uma zoada e tal, e pipoca, e lá, deixa meu lugar, não sei o que, aquela coisa. Eu vou ter que vir aqui de novo, vai ser o jeito para assistir. Aí o filme foi começando, aí o barulhão virou burburinho. Saiu diminuindo, e daqui a pouco estava o silêncio. Só o filme, eu digo, eita que bênção. Aí alguém tocou o celular. Rapaz, para que tocou o celular? Não sei de quem. Rapaz, bota esse bicho no silencioso, está doido? Está todo mundo querendo assistir. Atento. Filme. É a mesma coisa em relação à palavra. Para tudo. Uma das primeiras coisas, lá vai uma tarefa maravilhosa, poderosa, uma revelação tremenda, que acaba de vir agora sobre mim e eu vou passar para vocês. Assim falou eu. Eis que te digo, compre um fone de ouvido. Bota no celular, bota a ministração, quando você estiver no metrô, quando você estiver no ônibus, ou em qualquer outro lugar, bota lá e só ouvindo. Faz isso. Pode ser o início da sua vitória. Pode ser o início, pode ser o que vai definir a sua vitória. Vamos lá, gente, senão a gente não termina hoje, né? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17. Eu estava lendo essa história sobre Davi e Golias, muito conhecido, né? Quem foi educado em departamento infantil pelas igrejas fora conhece essa história de ponta a ponta, né? Vamos lá, começando do versículo 1. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra, congregaram-se em Socó, que está em Judá, acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale entre eles. Agora é aqui que preste atenção. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, o peso da couraça dele era 5.000 ciclos de bronze.
cerca de 57 quilos. Eu estou falando da couraça dele, só a couraça. 57 quilos, digamos assim. Trazia grebas de bronze por cima dos seus pés e o escudo de bronze entre seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de 600 ciclos de ferro, 6 quilos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Esse gigante Golias, presta bem atenção nisso, segundo eu estava estudando sobre esse gigante, ele era dos filhos, ele era descendente dos Enaquins, que eram homens de muito grande estatura, muito alto, eram enormes, eles eram gigantes, ele não era só alto, ele não era tipo alto varapau, eles eram enormes, tudo nele era grande, e esse era um descendente. Esse gigante Golias, havia naquele tempo um costume, né, de muitos, quando os exércitos iam para as guerras, então os governos daqueles países contratavam soldados mercenários, eram guerreiros preparados, mesmo pessoas que lutavam, que eles eram profissionais para participarem na guerra. Esse Golias aqui era um desses guerreiros. Ele era um guerreiro, ele era um mercenário, era alguém de grande estatura. Ele, pela altura dele aqui, ele tinha, dependendo do sistema métrico, que a gente não sabe se foi o de Israel ou se foi do outro lado lá, que ele tinha entre 2,90 metros de altura e 3,30 metros, estava nesse meio. Ele era enorme e grande, ele era gigante, ele não tinha só a altura não, era tudo dele, grandão. E ele era um guerreiro. Ou seja, ele não era aquele para levar não, gente. Ele era um guerreiro mesmo. Ele era um campeão. O caba sabia lutar. O caba sabia de guerra. Ele era um soldado profissional, completo. Era esse Golias. Versículo 8. Ele parou e clamou quer dizer, falou alto, às companhias de Israel e disse-lhes: para que sair à batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder olha só, se ele puder pelejar comigo e me ferir, nós seremos vossos escravos. Mas se eu vencer e o ferir, então vós sereis os nossos escravos e nos servireis. Era essa a proposta. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Olha o versículo 11, o que é que diz? Versículo 11. Ouvindo, está dizendo aí ouvindo, gente? Ouvindo. Então Saul e todo Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Tiveram desafio às companhias de Israel, com muito medo. Eles não tiveram medo por causa do tamanho daquela coisa lá, daquilo, não. Eles tiveram medo por causa das palavras. Foi as palavras do gigante que trouxe medo para o exército de Israel. O exército de Israel, gente, debaixo de uma aliança abraâmica, eles sabiam o que tinha acontecido no Mar Vermelho, séculos atrás com os pais deles. Eles sabiam acerca das guerras que houve e quanto eles venceram. Eles sabiam acerca da guerra onde derrotaram Jericó. Eles sabiam das guerras onde várias vezes, onde o rio Jordão se abriu, eles passaram, e eles sabiam quanto tinha vencido. Tudo isso eles sabiam, mas tudo isso foi para o ralo quando ouviram palavra de medo. Quando ouviram palavra de medo, tudo isso foi para o ralo. Está todo mundo entendendo isso? Irmãos, eles eram o povo da aliança. Qualquer soldado de Saul, ou o próprio Saul, poderia vencer esse gigante. Poderia, mas eles não fizeram isso, porque tiveram medo. No versículo, cadê aqui? Deixa eu olhar aqui.
Deixa eu ver. Espera aí, gente. Já vou dizendo. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias. Alô? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terminou o mês, ainda tem mais 10 dias. Todo dia, de manhã e de tarde, lá estava o homem. Ei, cadê? Manda! Uma tremenda guerra psicológica acontecendo para deixar os outros com medo. Davi, que não ficou os 40 dias ouvindo aquela coisa falando, chegou quando viu, vai, quem derrotar esse cara vai ganhar o quê? Ele já foi logo assim. O que é que ganha? O rei vai encher de riqueza, né? Não paga mais imposto, nem IPTU, nem IPVA, não paga mais, né? E ainda vai ser genro do rei. Aí ele disse: é nós. Quem é esse circunciso? Por que ele está dizendo que ele é esse circunciso? O que ele estava dizendo é: quem é esse homem que não tem aliança? Quem é esse homem que não tem aliança? Davi se recusou a ouvir o que o gigante dizia. Vocês percebem? Davi se recusou a ficar ouvindo o que o gigante dizia. Quando o Davi estava falando com os irmãos dele, lá começou aquela coisa de novo lá, né, o comício do gigante. Lá vem, né, que é isso? E aí ele não ficou meditando na palavra do gigante, não ficou inclinando seus ouvidos para a palavra do gigante. Por isso Davi nunca chamou Golias de gigante, e a gente sabe que era. Mas Davi nunca chamou ele de gigante. Por quê? Porque se recusou a ouvir o que se via da boca dele. Sabe, quando começou a Covid, gente, era demais, era Covid o tempo todo, o pessoal só falava Covid, de cada 10 palavras, 15 era Covid, e haja Covid, e lavar aquela coisa toda. Eu digo: para, vou ouvir não vou ouvir, nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos tivemos Covid, e não vamos ter. Pastor, o senhor não está sabendo não? Já houve um comunicado das montadoras. Aí teve mesmo, foi. Agora eu vou falar um negócio para vocês, teve mesmo. Ouvi hoje. IPVA 2023 vai aumentar para todos os carros. Tá. O mesmo Deus que me supriu para eu pagar o IPVA em 2022 é o mesmo Deus que me suprirá para eu pagar em 2023. E 2024, e 2025. Pastor, a gasolina vai aumentar muito, pode aumentar para 30 o litro. Deus supre as minhas necessidades. Deus supre as minhas necessidades. Irmãos, para de ouvir o que não aumenta a sua fé. Pare de ouvir o que não te edifica. Pare de ouvir o que não presta para você. Como crente, olha, escute bem. Como crente, a incredulidade não combina contigo. Não tem nada a ver contigo, não. Passe a ouvir a palavra. Invista tempo ouvindo a palavra. Invista tempo ouvindo a palavra. Oh, irmãos, muitas vezes, eu passava por situações tão difíceis. Mesmo antes de pastorear, eu passava por situações tão difíceis. Mas em todas elas, eu gostava de me ouvir falando a palavra. Me ouvir falando a palavra, falando e me ouvindo, falando e me ouvindo. Eu não tenho más notícias. Eu estou em Cristo, e Cristo está em mim. O Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já me concedeu tudo aquilo que eu preciso para vivenciar o melhor dele nessa terra.
Eu quero e ouvi a Deus, e por isso o melhor da terra é reservado para mim. Irmãos, eu falava isso direto, várias vezes. Às vezes a Neide estava lendo um texto em voz alta da Bíblia. Eu disse, para, repete isso. Aí ela repetia, tá, de novo, eu queria ouvir. E muitas vezes Deus não me deu o caminho de escape. Deus simplesmente manifestou a vitória dele. Ele foi adiante de mim e fez a diferença. Várias vezes. Porque eu simplesmente me recusei. Eu me recusei a andar em incredulidade. O que você tem ouvido, meu irmão? Ô minha irmã, o que você tem ouvido? Olha, passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. O mundo sempre vai ser mudança. Eu vou te dizer uma notícia maravilhosa, excelente, para aumentar a tua fé. Qual é, pastor? O mundo vai piorar. Pastor, o senhor pensei que era para aumentar a fé. Por quê? Porque tu não é do mundo. Quem piora é ele, não você. Você só vai melhorar, você só vai crescer, você só vai prosperar. Não adianta, a doença pode vir de um lado, na frente de outro, seu vizinho, quem estiver na frente, mas na sua casa não chega. Por quê? Porque maior é aquele que está dentro de você do que quem está no mundo, meu irmão. Deus nos deu um caminho de vitória para vivermos o melhor dessa terra, e o melhor dessa terra começa por a gente ouvir. Ouça, nunca ore sem antes ouvir a palavra. Eu vou dizer de novo, nunca ore sem antes ouvir a palavra. O que a palavra está dizendo? O que a palavra diz? Sabe, é isso que você tem que fazer. É dedicar tempo a ouvir a palavra de Deus. E é isso que vai fazer a diferença. Se você ficar ouvindo tudo o que está acontecendo ao seu redor, vai dar problema. Você pode muito bem amar uma pessoa, mas se essa pessoa traz incredulidade para você, não é interessante você estar perto dela, não. Pastor, mas quem ama quer estar junto. Claro que quer, quem é que não quer? O detalhe é porque muitas vezes não dá. Por quê? Porque ou você simplesmente se afasta e mantém a amizade, ou você vai viver perto e é treta o tempo todo. Porque a pessoa fala uma palavra negativa, você vem com positivo. Palavra negativa, vem com positivo. Palavra negativa, vem com positivo. O que vai dar? De que adianta? Cuidado no que ouve. Ouvir é o que define se a vitória vai se manifestar ou não na sua vida. Sabe, às vezes não é Deus que está tardando. Aliás, Deus nunca tarda. A pessoa diz, ele tarda, ele nem tarda, ele tarda, mas não falha, ele tarda, mas não falha. Irmãos, Deus nem tarda, nem falha, ele já fez. Antes que o problema chegasse até você, Deus já tinha resolvido. Agora, se você só ouve incredulidade, meu filho, aí não dá. Não é que Deus não possa, não é que Deus não dá para Deus fazer, é que você mesmo não se posiciona no lugar certo. Cuidado com o que ouve. Vou dizer de novo, cuidado com o que ouve. E ouça o que a palavra de Deus diz, de forma a se blindar, para que quando as notícias más, ruins chegarem, você está blindado. Não vai te afetar, não vai te abalar, não vai tirar a tua paz, não vai tirar de jeito nenhum a sua paz. Por quê? Porque a paz que há dentro de você se manifesta quando a palavra de Deus é manifesta. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus trouxe para nós hoje.